Meu noivo ganhou na loteria e terminou comigo no mesmo dia. 5 anos depois, existem dias que dividem sua vida em dois. Um antes e um depois tão distintos que você nem parece a mesma pessoa. Para mim, esse dia foi 12 de março de 2020. Meu nome é Mariana Santos, tenho 34 anos, e naquela época eu morava num apartamento alugado em Porto Alegre com Ricardo, meu noivo. Não era grande coisa. 2 quartos, uma cozinha apertada onde mal cabíamos os dois, e uma varanda minúscula que eu insistia em chamar de nosso cantinho. Mas era nosso, ou pelo menos eu achava que era. Ricardo trabalhava como técnico em informática numa empresa terceirizada. Ganhava pouco, reclamava muito, mas sempre dizia que as coisas iam melhorar. Eu acreditava em tudo que ele dizia. Namorávamos há 6 anos, e nossos planos eram simples: casar, ter filhos, comprar uma casa com varanda de verdade, não aquela caixinha de concreto onde a gente mal conseguia colocar 2 cadeiras. Eu trabalhava como assistente administrativa num escritório de contabilidade. Não era meu sonho, mas pagava as contas. A gente dividia tudo: aluguel, mercado, contas de luz. Às vezes sobrava pouco, mas sempre sobrava amor. Ou era isso que eu pensava. Naquela quinta-feira, cheguei em casa depois de um dia exaustivo. Ricardo estava na sala, com o celular na mão e um brilho estranho nos olhos. Diferente, quase febril. "Mari, eu preciso sair", ele disse, sem me olhar nos olhos. "Sair? Agora? Mas a gente ia ver aquele filme que você queria. Depois a gente vê. É importante." Ele pegou a jaqueta, deu um beijo rápido na minha testa, frio, mecânico, e saiu. Nem esperou minha resposta. Fiquei ali, parada na sala, com uma sensação estranha no peito. Como se algo estivesse prestes a explodir e eu ainda não soubesse o quê. Tentei me distrair. Fiz janta. Assisti besteira na TV. Mandei mensagem para ele perguntando se estava tudo bem. Visualizou e não respondeu. Às 11 da noite, meu celular vibrou. Mensagem de voz no WhatsApp. Meu coração disparou. Não sei porquê, mas eu sabia. Eu sabia que nada seria igual depois daquilo. Apertei o play. A voz dele saiu do telefone, pausada, quase robotizada. "Mariana, a vida muda, a gente também. Me perdoa, mas não dá mais. Eu preciso seguir meu caminho sozinho agora." Ouvi 2 vezes, 3, 5, como se repetir aquilo fosse fazer algum sentido aparecer. Liguei para ele. Bloqueada. Mandei mensagem. Bloqueada. Instagram, Facebook, tudo. Sumiu. Simplesmente sumiu. Como se os 6 anos que passamos juntos nunca tivessem existido. Sentei no chão da sala e chorei até não ter mais lágrimas. Não entendia. Não conseguia processar. Onde estava o homem que, 2 dias antes, tinha dito que eu era o amor da vida dele? O que tinha mudado tão rápido? Foi só no dia seguinte, quando minha amiga Camila me ligou desesperada, que a verdade veio à tona. "Mari, você viu? O Ricardo ganhou na loteria. Tá na internet." Meu estômago revirou. Entrei no Google tremendo e digitei o nome dele. Lá estava. "Sortudo de Porto Alegre leva prêmio de 5 milhões na Mega Sena." A foto era dele, sorrindo, segurando o comprovante, sozinho. 5 milhões. Ele tinha ganhado 5 milhões de reais. E, em vez de dividir comigo, em vez de construir a vida que sempre sonhamos juntos, ele me descartou como lixo. Por mensagem de voz, sem nem ter coragem de olhar na minha cara. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas não foi só tristeza, foi raiva. Uma raiva que queimava, que me sufocava, que me fazia querer gritar até minha voz sumir. Passei dias sem comer direito, sem dormir, sem conseguir sair da cama. Minha chefe percebeu. Me deu 2 semanas de afastamento. Mas 2 semanas não eram suficientes para curar o buraco que Ricardo tinha deixado no meu peito. Eu me perguntava, o que tinha de errado comigo? Por que eu não era suficiente? Por que o dinheiro mudou tudo tão rápido? E então, numa manhã chuvosa, olhando pela janela daquele apartamento que agora parecia uma jaula, eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar isso me destruir. Não ia ser só mais uma mulher que chorou um homem que não merecia suas lágrimas. Eu ia me reerguer. E um dia, de alguma forma, ele ia se arrepender de ter me subestimado. Perdi meu emprego 3 semanas depois do término. Não porque eu fosse incompetente, mas porque simplesmente não conseguia mais funcionar. Chegava atrasada,
Errava relatórios simples. Passava horas olhando para a tela do computador sem processar nada. Minha chefe, a doutora Beatriz, me chamou na sala dela numa tarde de abril. Mariana, você precisa de um tempo. Eu vejo que você está sofrendo. E eu entendo. Mas essa situação não está funcionando mais, ela disse, com aquele tom profissional que tentava disfarçar a pena nos olhos. Não discuti. Peguei minhas coisas. Agradeci pelos anos trabalhados e saí dali com a sensação de que estava afundando cada vez mais. O apartamento que dividia com Ricardo não conseguia mais pagar sozinha. As contas atrasadas se acumulavam. Meus pais tinham morrido num acidente de carro quando eu tinha 20 anos. Então a única família que me restava era minha tia Yolanda, que morava em Santa Cruz do Sul, no interior. Liguei para ela numa noite de desespero, chorando tanto que mal conseguia formar frases completas. Vem pra cá, minha filha, ela disse, com aquela voz doce e firme ao mesmo tempo. Aqui você vai ter tempo para se encontrar de novo. 2 semanas depois, eu estava dentro de um ônibus rumo ao interior do Rio Grande do Sul, com 2 malas e um coração despedaçado. Santa Cruz do Sul era uma cidade pequena, conhecida pelas plantações de tabaco e pela tranquilidade que Porto Alegre nunca teve. A casa da tia Yolanda ficava numa rua de paralelepípedos, com um jardim cheio de hortênsias roxas e uma varanda de madeira onde ela passava as tardes tomando chimarrão. Quando desci do ônibus, ela estava lá me esperando. Baixinha, cabelos grisalhos presos num coque, avental florido e aquele sorriso que sempre me fazia sentir criança de novo. Me abraçou com força, e pela primeira vez em semanas, eu senti que talvez ainda houvesse um lugar no mundo onde eu pertencia. Bem-vinda para casa, minha pequena. Ela sussurrou no meu ouvido. Os primeiros meses foram difíceis. Eu passava os dias deitada no quarto de hóspedes, olhando para o teto, revivendo cada momento com Ricardo e me perguntando onde eu tinha errado. Tia Yolanda não me pressionava. Ela apenas deixava uma xícara de chá na mesinha de cabeceira toda manhã e às vezes sentava na beirada da cama para fazer carinho no meu cabelo, como fazia quando eu era criança e tinha pesadelos. Mas numa tarde, ela entrou no quarto com uma expressão diferente. Séria, mas gentil. Mari, eu sei que você está sofrendo, mas ficar aqui se afundando na dor não vai mudar o que aconteceu. Você precisa escolher, deixar que isso te destrua ou usar isso para te reconstruir. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Escolher. Eu ainda tinha escolha? Foi então que comecei a dar pequenos passos. Acordar mais cedo, ajudar a tia no jardim, caminhar pelas ruas da cidade. E numa dessas caminhadas, passei em frente a uma LAN house, onde davam aulas de informática básica. Fiquei parada na frente da vitrine, olhando os computadores velhos e os cartazes desbotados. Informática. A área do Ricardo. Aquilo que ele usava para se achar superior, para me fazer sentir burra toda vez que eu pedia ajuda com alguma coisa no computador. Naquele momento, uma fagulha acendeu dentro de mim. Uma pequena chama de raiva que, estranhamente, me fez sentir viva pela primeira vez em meses. Entrei na LAN house. Um rapaz magro, com óculos grossos e camiseta do Iron Maiden, me atendeu. Quanto custa o curso de informática? Perguntei. R$200, 2 vezes por semana, 3 meses de duração. Eu tinha apenas R$1.200 na conta, minha última reserva. Mas sem pensar muito, respondi. Eu quero me matricular. O curso básico virou intermediário. O intermediário virou avançado. Descobri que eu tinha facilidade. Descobri que programação não era tão complicada quanto Ricardo fazia parecer. Descobri que eu gostava daquilo. Da lógica, da resolução de problemas, da sensação de criar algo do zero. Tia Yolanda me apoiou em tudo. Ela pagava meus cursos quando meu dinheiro acabava, nunca cobrando nada em troca. Apenas dizia, você vai devolver isso para o mundo de outra forma, minha filha. Não precisa me devolver nada. Passei os meses seguintes estudando como uma obcecada. À noite, depois que a tia dormia, eu ficava até de madrugada assistindo videoaulas, fazendo exercícios, criando pequenos projetos. Transformei minha dor em combustível. Cada linha de código que eu escrevia parecia uma pequena vingança contra Ricardo, contra aquela versão de mim que se achava incapaz. 1 ano depois, eu já desenvolvia sites para pequenos comércios da região. 2 anos depois, tinha minha própria carteira de clientes. 3 anos depois, abri minha empresa, Maritech Soluções Digitais.
Eu não era mais aquela Mariana quebrada que chegou em Santa Cruz com 2 malas e um coração em frangalhos. Eu tinha me reconstruído, peça por peça, linha de código por linha de código. Mas Ricardo, ele nunca saiu completamente da minha cabeça. E eu sabia que um dia, de alguma forma, nossos caminhos voltariam a se cruzar. 5 anos haviam se passado desde aquela mensagem de voz que partiu minha vida ao meio. 5 anos desde que saí de Porto Alegre carregando apenas dor e 2 malas. Agora, em 2025, eu estava diferente, completamente diferente. Minha empresa crescia a cada mês. Tinha uma equipe pequena, mas competente. 3 desenvolvedores, uma designer e uma assistente comercial. Atendia clientes em todo o Rio Grande do Sul e estava começando a expandir para outros estados. Financeiramente, eu estava estável. Mais que isso, estava bem. Comprei um apartamento em Santa Cruz, um carro usado mais confiável, e finalmente podia dormir sem me preocupar se teria dinheiro para as contas do mês. Mas havia algo que o sucesso profissional não conseguia preencher. Uma inquietação. Uma pergunta que nunca me abandonava completamente. Onde estava Ricardo? O que ele fez com aqueles 5 milhões? Será que ele pensava em mim alguma vez? A resposta veio numa viagem de negócios ao Rio de Janeiro. Eu tinha sido convidada para participar de um congresso de tecnologia no Rio Centro. Era a minha primeira vez apresentando a Maritech para um público maior, e eu estava nervosa, mas empolgada. Na noite anterior à minha apresentação, estava no hotel folheando revistas de negócios e checando notícias online para me manter atualizada. Foi quando vi uma matéria na revista digital, Empreendedores Brasil, Ricardo Almeida, o jovem empresário que revoluciona o mercado de apps no Rio de Janeiro. Meu coração parou. Ricardo Almeida. Não era mais Ricardo Moreira. Ele tinha mudado o sobrenome. Abri a matéria com as mãos tremendo. E lá estava ele. Mais velho, com barba aparada, terno caro, sorriso confiante. A descrição dizia que ele era dono da Almeida Tech Solutions, uma startup de aplicativos que prometia revolucionar a forma como empresas gerenciavam dados de clientes. A empresa tinha recebido investimentos milionários e estava em expansão acelerada. Mas o que mais me chamou a atenção foi a última linha da matéria. Ricardo Almeida é noivo da influenciadora digital Bárbara Fontes, e o casamento está previsto para junho deste ano. Cliquei no nome dela. Instagram com 800 mil seguidores. Fotos em iates, viagens para Dubai, restaurantes caríssimos. Ela era tudo que eu nunca fui. Alta, loira, com aquela beleza artificial de quem vive de aparências. E nos stories recentes, havia um vídeo dela mostrando um anel de noivado absurdamente grande, gritando: "Disse sim para o amor da minha vida." Senti uma onda de calor subir pelo meu corpo. Raiva, nojo, mas também curiosidade, porque algo naquela matéria não se encaixava. Continuei lendo, clicando em links relacionados, até que encontrei uma notícia menor, publicada 3 meses antes num site de tecnologia. Startup Almeida Tech Solutions enfrenta processos por vazamento de dados de usuários. Meu instinto de desenvolvedora acendeu. Vazamento de dados não era algo simples. Significava falhas de segurança graves ou, pior ainda, uso indevido de informações. Continuei investigando. Encontrei fóruns online onde ex-funcionários da empresa reclamavam de práticas antiéticas. Um deles mencionou que a empresa coletava dados sem consentimento adequado e os vendia para terceiros. Fiquei a noite inteira pesquisando. Quanto mais eu descobria, mais ficava claro que Ricardo não era o empresário brilhante que a mídia pintava. Ele era um oportunista que usava dinheiro para abafar problemas e comprar influência. E então, uma ideia começou a se formar na minha mente. Perigosa, talvez até imoral, mas irresistível. Se eu conseguisse me aproximar da empresa dele, poderia descobrir exatamente o que estava acontecendo. E se houvesse algo realmente ilegal, bem, a justiça precisaria saber. Cancelei minha volta para Santa Cruz e estendi minha estadia no Rio por mais uma semana. Criei um perfil falso no LinkedIn. Ana Paula Correia, investidora e consultora em tecnologia. Usei uma foto de banco de imagens. Criei um histórico profissional convincente e comecei a interagir com publicações da Almeida Tech Solutions. 3 dias depois, publiquei um comentário estratégico numa postagem deles sobre expansão de mercado, mencionando minhas experiências bem-sucedidas com startups de tecnologia na Europa. No dia seguinte, recebi uma mensagem do próprio Ricardo. Ana Paula,
Adorei seu comentário. Você tem experiência com captação de investimentos internacionais? Gostaríamos de conversar sobre possíveis parcerias. Podemos marcar um café? Meu coração acelerou. Ele tinha mordido a isca. Respondi de forma profissional. Marcamos para o dia seguinte num café em Ipanema. Passei horas me preparando. Comprei roupas diferentes das que eu normalmente usava. Coloquei óculos de grau que eu não precisava. Prendi meu cabelo de forma diferente. Não podia correr o risco de ser reconhecida. Pelo menos não ainda. Quando cheguei ao café, ele já estava lá. Sentado numa mesa perto da janela, mexendo no celular com aquela postura arrogante que eu conhecia tão bem. Meu estômago revirou. Era ele, o homem que eu amei, o homem que me destruiu. Respirei fundo, ajeitei os óculos e me aproximei com um sorriso profissional. Ricardo Almeida? Sou Ana Paula. Prazer em conhecê-lo. Ele levantou, apertou minha mão e me olhou nos olhos. Nenhum sinal de reconhecimento. Nada. Para ele, eu era apenas mais uma investidora interessante. O prazer é todo meu, Ana Paula. Senta, por favor. Vamos falar de negócios? Sentei. E enquanto ele começava a falar sobre a empresa, sobre seus planos grandiosos e sua visão de futuro, uma única coisa passava pela minha cabeça. Você não faz ideia de quem está sentada na sua frente, Ricardo, mas vai descobrir. As semanas seguintes foram uma dança perigosa entre a verdade e a mentira. Eu me mudei temporariamente para o Rio de Janeiro, alugando um pequeno apartamento em Copacabana com o dinheiro que tinha economizado. Tia Yolanda ficou preocupada quando liguei dizendo que precisava ficar mais tempo por conta de oportunidades de negócios. Ela não perguntou muito, mas percebi na voz dela uma hesitação, como se soubesse que havia algo mais. Minha rotina virou um jogo de interpretação. Durante o dia, eu era Ana Paula Correia, a investidora sofisticada interessada em injetar capital na Almeida Tech Solutions. À noite, no meu apartamento alugado, eu voltava a ser Mariana, a mulher que estava montando um quebra-cabeça cada vez mais sombrio sobre o homem que um dia amou. Ricardo me apresentou à equipe dele numa segunda-feira chuvosa. O escritório ficava num prédio moderno em Botafogo, com aquela estética de startup que tenta parecer descolada. Mesas de ping-pong, puffs coloridos, geladeira cheia de cerveja artesanal. Mas por trás da fachada jovem e inovadora, eu sentia algo podre. Pessoal, essa é Ana Paula, nossa nova consultora e possível investidora, Ricardo anunciou para a equipe, com aquele sorriso encantador que eu conhecia tão bem. Ela vai passar um tempo aqui entendendo nossos processos antes de tomar a decisão final sobre o investimento. Conhecia a equipe. Havia o Tiago, desenvolvedor-chefe, um rapaz tímido de óculos que parecia sempre cansado. A Juliana, responsável pelo marketing. Uma mulher na casa dos 40 que forçava sorrisos, mas tinha olhos tristes. E o Bruno, sócio minoritário de Ricardo, um sujeito expansivo que falava alto demais e ria das próprias piadas. Nos primeiros dias, apenas observei, participei de reuniões, fingi interesse nas apresentações sobre o crescimento da empresa, fiz perguntas técnicas que demonstravam conhecimento. Ricardo estava impressionado. Percebi isso na forma como me olhava, como valorizava minha opinião, como tentava me impressionar com dados e projeções. O que ele não sabia era que, enquanto fingia prestar atenção, eu estava estudando cada detalhe. As conversas interrompidas quando eu entrava na sala, os olhares nervosos do Tiago quando Ricardo falava sobre otimização de coleta de dados, a forma como Juliana desviava o olhar toda vez que mencionavam os contratos com prefeituras. Na segunda semana, pedi acesso ao sistema para avaliar a infraestrutura tecnológica. Ricardo hesitou por um segundo, mas o Bruno insistiu que precisavam demonstrar transparência para conquistar minha confiança. Recebi um login temporário com permissões limitadas. Bastaram 2 horas para eu encontrar a primeira brecha. O sistema tinha uma porta dos fundos mal escondida, provavelmente usada para acessos administrativos não autorizados. Qualquer desenvolvedor mediano conseguiria encontrá-la. Mas o que eu descobri quando entrei por ali me fez o estômago revirar. Eles estavam coletando dados muito além do que os usuários autorizavam. Localização em tempo real, histórico de compras, conversas em apps de mensagem, preferências políticas, tudo sendo armazenado e catalogado. E pior, vendido para empresas de marketing político e consultorias de gestão de opinião pública. Mas havia mais, muito mais. Encontrei uma pasta oculta chamada Contratos Especiais,
Dentro dela, dezenas de documentos relacionando a Almeida Tech Solutions com prefeituras de cidades pequenas do interior do Rio e de Minas Gerais. Os contratos eram para modernização de sistemas de gestão municipal, mas os valores eram absurdamente altos. Milhões de reais para serviços que não deveriam custar mais que algumas centenas de milhares. Copiei tudo para um pendrive criptografado que mantinha sempre comigo. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada no escuro do apartamento alugado, olhando para o teto, percebi a dimensão do que tinha descoberto. Ricardo não era apenas um empresário antiético. Ele estava envolvido em algo muito maior: desvio de dinheiro público. Manipulação de dados para fins políticos. Isso era crime federal. No dia seguinte, durante uma reunião, Ricardo me puxou para uma conversa particular na sala dele. Ana, você está gostando do que vê? Ele perguntou, sentando na beira da mesa com aquela postura de quem se acha irresistível. Estou impressionada, respondi, escolhendo as palavras com cuidado. A operação é maior do que eu imaginava. A gente está crescendo rápido, muito rápido. E com sua experiência em investimentos internacionais, podemos crescer ainda mais. Imagina levar isso para fora do Brasil? Ele me olhou de um jeito estranho. Por um segundo, meu coração disparou. Será que ele estava desconfiando? Mas então ele sorriu. Sabe, Ana, você me lembra alguém. Não sei quem, mas tem algo em você que me parece familiar. Engoli seco. Mantive a expressão neutra. Deve ser porque pessoas determinadas se reconhecem. Respondi, com um sorriso profissional. Ele riu. Deve ser isso. Mas aquela conversa me deixou alerta. Eu precisava acelerar. Não podia ficar muito tempo ali sem levantar suspeitas. Nos dias seguintes, finalizei minha investigação. Conversei individualmente com alguns funcionários, fazendo perguntas aparentemente inocentes que me deram mais peças do quebra-cabeça. O Tiago, depois de 2 chopes num happy hour, deixou escapar que se sentia desconfortável com algumas coisas que a empresa faz. Mas preciso do emprego, sabe? Juliana, numa conversa de corredor, comentou baixinho. Só espero que isso não exploda na nossa cara. Não quero ser presa por causa das ambições dele. Na minha última semana como Ana Paula, marquei uma reunião final com Ricardo. Disse que estava pronta para fazer minha proposta de investimento, mas que antes precisava esclarecer alguns pontos sobre a documentação legal da empresa. Ele concordou imediatamente, animado. Marcamos para a sexta-feira seguinte, mas eu não tinha intenção nenhuma de investir. Eu tinha outros planos. Naquela noite, sentada no meu apartamento, organizei todas as evidências que tinha coletado. Documentos, prints de tela, gravações de conversas, tudo meticulosamente organizado. E então, fiz uma ligação. Ministério Público Federal? Gostaria de denunciar um caso de desvio de verbas públicas e uso indevido de dados pessoais. O dia do casamento de Ricardo com Bárbara estava marcado para um sábado de junho, numa mansão alugada em Petrópolis. Segundo os stories dela no Instagram, seria o casamento do ano, com 300 convidados, decoração toda em branco e dourado e uma festa que custaria mais de R$500 mil. Eu não deveria estar lá, mas consegui um convite. Foi mais fácil do que imaginei. A cerimonialista da festa tinha um site com falhas de segurança básicas. Entrei no sistema, adicionei o nome Ana Paula Correia à lista de convidados como parceira de negócios do noivo e imprimi meu próprio convite. Simples assim. Nas 2 semanas entre minha denúncia ao Ministério Público Federal e o dia do casamento, muita coisa aconteceu nos bastidores. Eu não estava mais no Rio, tinha voltado para Santa Cruz do Sul e acompanhava tudo de longe, pelo noticiário e por contatos que fiz durante minha consultoria. O Ministério Público levou minha denúncia a sério, muito a sério. Abriram investigação formal, e a Polícia Federal começou a monitorar as operações da Almeida Tech Solutions. Mas eles estavam esperando o momento certo para agir, e eu sabia exatamente qual seria esse momento. Na manhã do casamento, vesti um vestido azul marinho discreto, prendi meu cabelo num coque elegante e coloquei os mesmos óculos que usava como Ana Paula. Não queria ser reconhecida facilmente, mas também não precisava mais me esconder completamente, porque depois daquele dia, não importaria mais. A mansão em Petrópolis era tudo o que se esperava de um casamento de ostentação. Jardins imensos, fontes ornamentais, garçons servindo champanhe francês, flores importadas por todo lado.
Os convidados eram uma mistura de influenciadores digitais tirando selfies, empresários importantes e algumas celebridades de segunda linha. Sentei discreta nas últimas fileiras da cerimônia, observando tudo. Bárbara entrou deslumbrante, com um vestido cheio de pedrarias que devia custar mais que meu apartamento. Ricardo estava no altar, de smoking impecável, sorriso confiante. Ele parecia um homem que tinha conquistado tudo. Riqueza, status, uma mulher bonita ao seu lado. Mas eu sabia a verdade. E ele estava prestes a descobrir que não se pode construir um império sobre mentiras e crimes sem que tudo desmorone. A cerimônia começou. O padre falava sobre amor, compromisso e construir uma vida juntos. Eu quase ri da ironia. Ricardo não sabia construir nada além de fachadas. Foi quando Bárbara estava prestes a dizer sim, que ouvi o barulho de carros chegando rapidamente. Vários carros, portões se abrindo, vozes alteradas dos seguranças. E então, eles entraram. 6 agentes da Polícia Federal, com coletes à prova de balas e uma postura que não deixava dúvidas. Aquilo não era uma visita social. O silêncio que tomou conta do jardim foi absoluto. 300 pessoas segurando a respiração. Bárbara, com o buquê tremendo nas mãos. E Ricardo, pálido, com os olhos arregalados de pânico. Ricardo Moreira, vulgo Ricardo Almeida, disse o agente à frente, alto e claro para todos ouvirem. O senhor está preso por formação de organização criminosa, desvio de verbas públicas, uso indevido de dados pessoais e lavagem de dinheiro. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. O jardim explodiu em murmúrios. Pessoas se levantando, celulares gravando, Bárbara deixando o buquê cair no chão enquanto levava as mãos à boca em choque. Ricardo tentou falar, mas sua voz saiu falhada. Isso é um engano. Eu tenho advogados. Seus advogados já foram notificados, cortou o agente. Vamos, ó senhor. Foi quando Ricardo me viu. Seus olhos percorreram a multidão em pânico e pousaram em mim. Por um segundo, nossos olhares se encontraram. E então, vi o reconhecimento. A compreensão lenta e horrorizada se desenhando no rosto dele. Mariana? Ele sussurrou, mais alto o suficiente para eu ouvir. Eu não disse nada. Apenas o olhei, sem raiva, sem satisfação. Apenas vazia. Os agentes o levaram. Algemas nos pulsos, terno amarrotado, postura completamente destruída. Bárbara correu atrás dele gritando, mas foi contida pela família. O casamento tinha acabado antes mesmo de começar. Eu saí discretamente no meio do caos. Ninguém percebeu. Todos estavam ocupados demais gravando, comentando, tentando entender o que tinha acontecido. No táxi de volta para o Rio, olhei pela janela as montanhas de Petrópolis. Estava chuviscando. O motorista comentou algo sobre o trânsito, mas eu mal ouvi. Minha mente estava em outro lugar. Eu tinha conseguido. Tinha exposto Ricardo. Tinha feito justiça. Mas por quê? Então, eu não me sentia vitoriosa. Talvez porque eu percebi algo naquele momento. A vingança não preenche o vazio. Ela não devolve o tempo perdido. Não cura as feridas. Apenas fecha um ciclo. Voltei para Santa Cruz do Sul no dia seguinte. Tia Yolanda me abraçou na porta. E dessa vez ela perguntou: Você encontrou o que estava procurando, minha filha? Encontrei, respondi. Mas não era o que eu achava que precisava. Ela sorriu. Daquele jeito sábio que só quem viveu muito tem. Às vezes a gente precisa fechar uma porta para perceber que ela já não levava a lugar nenhum. Nos meses seguintes, acompanhei o caso pela mídia. Ricardo foi condenado a 12 anos de prisão. Vários políticos envolvidos nos esquemas também foram investigados. A Almeida Tech Solutions foi fechada. Bárbara terminou o noivado e voltou a postar fotos de viagens, como se nada tivesse acontecido. Quanto a mim, voltei a focar na minha empresa. Mas agora, com um propósito diferente. Não estava mais tentando provar nada para ninguém. Não estava mais correndo da dor ou alimentando raiva. Estava, finalmente, vivendo. E um dia, sentada na varanda da tia Yolanda tomando chimarrão, percebi que a melhor vingança nunca foi destruir Ricardo. Foi me encontrar de novo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história.
Muito obrigada.